Olá, eu sou o Capetinho, estou aqui no canal do Manoviewer no Instagram e a live fica gravado na conta do YouTube Manovil Bonecos, tá bom? Então @Manovil Bonecos no YouTube. Então vai lá, gente, dá uma força, curte, segue a conta do @Manovil Bonecos. Bom, acontecendo um monte de coisa, né, gente? Então tem um livro, não sei se vocês já ouviram falar, chinês, chamado Tao Te Ching. Foi escrito por um sábio chamado Lao Tzu, Lao Tse, Lao Tzu. Ninguém tem certeza de quem foi, mas é um dos imortais da cultura chinesa, junto com Confúcio, ou Confúcio, ou sei lá. Escreveu algo mais ou menos assim, sabe? Eu li muito o Tao Te Ching, então eu acho que tudo que falam de dialética, eu prefiro olhar pelo lado do taoísmo chinês, sabe? Então, ao invés de Hegel, eu acho que é eu acho que eu me sinto assim... cara, já estudei pra caramba taoísmo, então não tenho vontade de estudar o Hegel, né? Então eu fico com tudo que se fala de dialética, eu prefiro olhar pelo lado taoísta. Eu ponho uma visão taoísta quando falam da dialética, né? Então, ó, olha só, presta atenção no que o taoísmo fala são 80 poemas, pequenos poemas que o Lao Tse escreveu no Tao Te Ching, só que assim, é um mistério, gente, não tem pé nem cabeça, você precisa ficar ali tentando fazer um I Ching, um tarô ali com as falas do Lao Tzu, né, o Lao Tse, e tem um problema também da tradução, né? As traduções não são muito boas, as traduções em português não são muito boas. Então aí você, tirando tudo isso, tradução e a forma misteriosa que o Lao Tzu escreveu, então você chega algo muito bom, muito razoável, que é o taoísmo, né? A filosofia do Yin Yang, tá certo? Então, o que ele fala num dos poemas, né, o Lao Tzu? Que você tem que ser como uma aldeia muito discreta que ninguém dá bola. Óbvio, não está escrito assim, tá? Porque eu li várias versões, então eu estou passando assim, o que eu entendi desse poema, né? Então, uma aldeia sem recursos, sem muita riqueza, só o suficiente para se manter. Tá, manja, né? Aquela cidadezinha pequena, assim, chata pra cacete, assim, mas todo mundo tá saudável, não tem muita gente doente, né? O pessoal lá não tem muito problema, não tem crime, né? Só um ou outro ladrãozinho de galinha, assim, isso é uma coisa desse tipo, assim, né? Uma gritaria, assim, de vez em quando, mas logo se resolve, esse tipo de coisa, né? Bom, quando essa aldeia é ameaçada, ela nunca se defende. Ou nunca ataca outra aldeia, né? Ela prefere sempre negociar e servir de vassalo para algum reino, para algum país mais poderoso, né? Então ela tem sempre a regra, né? Essa aldeia ou você deve ter sempre como regra que diante de um país ou alguém mais poderoso, você não enfrenta, você se dobra e aceita a derrota, tá? Então a China é esse país poderoso. É ilógico enfrentar a China, principalmente quando ela está oferecendo boas condições, né? Porque você tem um país mais poderoso que o Brasil, por exemplo, é os Estados Unidos. É ilógico o Brasil querer fazer guerra contra os Estados Unidos, né? Então a gente sempre, corretamente, nós mandamos o Itamaraty lá acertar os ponteiros lá com quem estiver por lá, não é? Então, desse modo, né, o Brasil está corretíssimo, né? O Brasil está corretíssimo, né? Então, essa semana tá para atracar num porto lá em Vitória, no Espírito Santo, um supercargueiro chinês,
um navio cegonha, trazendo um monte de carro. É o Jizu Fortune, que tem 200 metros, ele é chamado Ro-Ro, o tipo dele é Ro-Ro, Roll-in, Roll-out, que é põe para dentro, põe para fora, com capacidade de transportar 7.000 carros. Tem 8 pavimentos de estacionamento. Parece um estacionamento de shopping center. Imagina um shopping center com 8 andares. É o Jizu Fortune, tá? Ele vai estar descarregando carros e caminhões da marca Geely, que vai para a montadora da Geely em Minas Gerais. A BYD possui uma frota própria de supercargueiros, Ro-Ro. Já transportou 70.000 carros pelos mares através do mundo. Então, essa notícia me fez pensar nesse texto do Lao Tzu, né? Diante desse poder da China, o que a gente vai fazer? Não dá para enfrentar. Não dá você pensar, não dá para você ficar pensando a curto, médio e até longo prazo. Só nós vamos como destruir a China, como barrar a China. É idiota pensar dessa forma. Você tem que conversar com a China e tentar tirar o maior proveito possível. E isso é ser um taoísta, né? Então nós estamos vendo o fim da supremacia automobilística, da indústria automobilística ocidental. Ford, Chevrolet, Fiat, Chrysler, Renault, Peugeot, Volkswagen, se não negociarem com os chineses, vão quebrar. Tá? E o seu próximo carro e o meu será chinês. Tá certo? Bom, a primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi com certeza não é uma taoísta, né? E ela pode essa semana ter dado motivos para a China finalmente entrar com tropas em Taiwan. Mal assumiu o cargo, a Madame Takaichi recebeu a visita do Donald Trump com a missão de renegociar as tarifas sobre produtos japoneses vendidos nos Estados Unidos e diminuir o impacto das tarifas impostas contra o Japão. Tá? Ao contrário, o Japão, ele obrigou o Japão a comprar arroz e carros, né? Produtos em que o Japão é independente. O Japão produz autossuficiente em arroz para o país carro é uma indústria fundamental na economia japonesa, né? Fabricar carro mesmo, do mineral ao produto final, o carro, né? Lá da chapa de ferro, chapa de aço ao carro pronto, né? Os japoneses são autossuficientes nessa indústria. Durante as eleições em que a Sanae Takaichi venceu, né? Venceu o Shigeru Ishiba, ex-primeiro-ministro, esse Shigeru Ishiba se auto-intitulou o Trump do Japão e que levaria o Japão para outro patamar de prosperidade. Ele falou num Japão para japoneses, né? Porque é um Japão que não segundo ele, não aguenta mais imigrantes. Tá? É muito estranho isso, porque a população japonesa está diminuindo, né? E falta mão de obra na indústria japonesa. Porque é um tipo de serviço que o japonês classe média não quer fazer. O japonês classe média não quer fazer o oshigoto na linha, no chão de fábrica. Ele quer ir para o escritório, limpinho. Ele não quer suar, ele quer vestir terninho, ele quer ficar perfumadinho. Ele quer ali ter o horário dele fixo, tudo normalzinho, tá? Ele não quer ficar lá gritando, sabe, falando com o estrangeiro, ele não quer fazer isso, tá? Então, com isso, né, com esse discurso xenofóbico, o Japão para os japoneses, o Ishiba perdeu. Por quê? O que aconteceu? Porque os japoneses ficaram chocados, né? Porque o Trump anunciou as tarifas de 25%, lembrando que o cara perdeu porque o Trump meteu 25% nos produtos japoneses. Nós aqui estamos como?
Estamos com 50% aqui, né? Tá, grava isso aí. Grava e guarda isso aí. Bom, aí o Trump ainda veio e falou assim, japonês, vocês vão comprar o carro vocês vão comprar Ford, vocês vão comprar Chrysler, vocês vão comprar Chevrolet, né? O japonês ficou chocado com isso, né? Falou, mas o que nós vamos fazer com essas porcarias? Esses carros, primeiro que o Japão é pequeno, é um arquipélago, tá? Não é um deserto que nem, né, aquelas planícies estadunidenses, né? Pra você pegar uma Ranger, pra você pegar uma SUV e ficar lá, né, viajando. Não, você se acelera, você já se acelera de um lado, freia do outro lado do Japão, né? É um país pequeno. Sem o que também, os carros estadunidenses são gigantes, são grandes, são largões, porque o americano é grande, é grandalhão. Além de ter autoestima gigantesca, grandona, o cara tem um corpo grande mesmo, 1,80 m, 1,90 m é o estadunidense. O japonês tem 1,70 m para 1,50 m. O carro japonês é hobbit. Então o japonês falou, o que nós vamos fazer com esses carrão aí? Que o nosso pé não vai alcançar o pedal de freio. Vai precisar sentar em cima de futon, de almofada para poder dirigir, né? Aí foi um estupro contra a economia do Japão, né? Bom, Ishiba perdeu para Sanai Takaishi, uma mulher baixinha que assumiu prometendo corte de impostos e acertar a vida do japonês com essas tarifas aí que o Trump enfiou contra o Japão. Aí logo que ela assumiu, o Trump visitou o país, né? Pouco depois dela assumir o cargo, e aí apareceu a imagem dela ao lado do Trump, correu o mundo, né? Então ali o Trump, um dinossaurão gigante, um Godzilla, do lado de uma duenda, uma mananzinha, assim, a japinha, né? Essa japinha, assim, essa duendinha, assim, pulando, assim, o Trump, aquele jeitão dele, make America great again, né? E a japinha, né, dando pulinho, assim, em volta do Trump, assim, tá? No fundo, atrás deles, né, a imagem, assim, dos dois, o Trump aqui e a Sanai Takaishi, Sanai desse tamanho, assim, baixinha, assim, piquititiquinha, assim, desse tamanho, assim, né? Aí, no fundo, a paisagem do fundo da tela, assim, não tinha lá um bosque de cerejeiras, um Monte Fuji, nem o castelo do Tokugawa, né, o senhor feudal Tokugawa. Eram americanos, gente, assim, como se fosse uma arquibancada e só cabeça aqui, assim, ó, o peito de, né, essa coisa aqui para cima, aqui assim, de soldado dos Estados Unidos, com uniforme e boné de militar, né, a farda e o boné, tudo cara séria, assim. E lá, japonesinha feliz da vida, com o exército dos Estados Unidos atrás, dos dois, tá? Foi uma imagem de violência perpetrada e o gozo da vítima, para não dizer estupro, né? Uma imagem de forçada, né, gente? Que a primeira-ministra está fazendo festinha no Japão com o exército dos Estados Unidos atrás dela. Primeira-ministra recém-empossada, com um exército dominador atrás dela. É ou não é uma colônia? É uma colônia. É tipo, gente, o Luke Skywalker, Princesa Leia, assim, recebendo o embaixador do Império, e atrás da Princesa Leia Organa, os Stormtroopers do Império lá. Sabe? É a mesma coisa, assim. Ela e a Princesa Leia pulando assim, né, fazendo festinha pro enviado do imperador, né, enviado do império. Ah, velho, né? Não, tá errado. Imagem errada, Sanai Takaishi. Imagem, né,
deu ruim, né? Super, errou muito, né? Errou feio, errou bruto, Sanai Takaishi, né? Então, é isso, o Japão é colônia dos Estados Unidos, como disse um parlamentar aí, após uma fala dela ali, né? O país está em recessão, foi sabotado pelos Estados Unidos nos anos 80 e 90. Agora, quando os Estados Unidos tentou frear o crescimento da China, não segurou a China e ainda atropelou o Japão. O Trump, como viram, ainda impõe as tarifas e força a entrada de produtos estadunidenses, prejudicando enormemente o país. Bom, aí a Sanai Takaishi assume esse país, esse Japão, e tem que fazer alguma coisa, né? Senão, vai cair que nem o antecessor, o Shigeru Ishiba, né? Vai sofrer um impeachment, porque inclusive ela apropria, né, ela apropria o Make Japan Great Again e o Japan for Japanese, né? Então, é um discurso de retorno ao Japão colonialista, e Japão xenófobo, Japan for Japanese, né? Então, que ela faz? Ela tá lá pensando, eu vou cair, né? Ela não tem nenhuma novidade na economia. Então, que tal arrumar problema? Uma treta diplomática. Que tal cutucar o urso com uma vara e todo mundo sair correndo, né? Chega lá, joga um pau no urso e sai todo mundo correndo, né? Correndo para não ser pego, porque o urso é o país poderoso que eu estava falando ali do tal Peking. Você não enfrenta, você é uma aldeia. O Japão hoje é uma aldeia que só tem o suficiente para comer, né? Ela é convidada para o G8 lá, porque sem ser uma grande potência do G8, né? O Japão não é mais o Japão da época do Império, não é mais o Japão dos anos 80, um tigre asiático. É o contrário, agora é um gato. É um gato asiático, né? E então que tal arrumar o gato cutucar o urso, o panda que não é mais panda, virou um urso, um ursão gigantão, né? E sair correndo. E se o urso pegar? Hein? E se pegar? O que acontece, hein? Bom, peraí. No começo dessa semana, a Sanai decidiu se manifestar contra uma possível invasão da China sobre Taiwan, né? A Sanai sabe que para irritar a China, basta falar de 3 coisas: Tibete, Praça Celestial e Taiwan. Ela falou que se a China invadir Taiwan, o Japão vai unir-se contra os Estados Unidos e participar da guerra contra a China. Imediatamente, o cônsul chinês em Osaka, né, o funcionário da embaixada, Xue Jian, postou no X que se a primeira-ministra se aproximar de Taiwan, ela será decapitada. E aí foi aquela treta, né? Ai, fora cônsul de Osaka, né? E a Takaishi não recuou da fala até agora. Foi lá na terça, quarta-feira que ela falou, segunda-feira que ela falou. Na terça, o cônsul postou, logo em seguida tirou, né, o posto Xue, o cônsul Xue Jian, né, e ficou, não, manda embora o cônsul, mas aí a China falou, mas então peça desculpas aí à primeira-ministra. A primeira-ministra falou assim, não vou pedir desculpa não, né. E o Trump, em entrevista, logo que soube que a Takaishi estava enfrentando, né, batendo boca com a China, o Trump pôs a mão na cabeça e falou assim, ai, que saco isso, né? Meu Deus do céu. Porque o Trump não quer guerra com a China, tá? Tanto que não quer que ele tá lá fingindo uma guerra contra a Venezuela. Mandou um porta-aviões, tem certeza que não vai invadir, mano. Ou se invadir, vai botar o pé na praia e vai voltar pro porta-aviões, o Gerald Ford, né? Não vai invadir, tá?
Então, ele não quer guerra com a China. E ele falou que o Japão é um aliado, ele não é amigo. E que certos aliados pensam que os Estados Unidos é amigo e abusa da amizade, né? Então, assim, o Trump não quer saber o que o Japão está aprontando, e que se aprontar vai pagar sozinho, né? Então, Takaichi está jogando sozinho. E ela tomou para si, como eu falei, os projetos da oposição, fazer o Japão grande novamente, e o Japão para os japoneses, um Japão xenofóbico. Então, ela precisa fazer barulho para que ela não sofra um impeachment, para que ela não sofra uma nota de desagravo, porque ela não tem nada para a economia. O Japão vai entrar num período pior na economia, principalmente porque se indispõe com a China, né? Ontem, se você procurar vídeos sobre assuntos no YT, né? O Felipe Durante está falando lá sobre esse assunto. Ontem eu vi, e ele fala assim que o Japão e a China, apesar de tudo, tem muitos negócios, né? Então a China pode ir começando vetando a venda de terras raras para fabricação de semicondutores no Japão. Então a indústria de eletrônicos japoneses simplesmente vai parar, né? Se a China parar de mandar insumos. O Japão não tem nada, gente. O Japão não tem ferro, o Japão não produz aço, o Japão não tem minério nenhum. Terras raras, nem petróleo não tem, gás não tem, né? E ela depende enormemente da China. A China, a Austrália, toda a carne bovina no Japão é australiana. É da Austrália, de manadas bovinas da Austrália, para vocês terem uma ideia. Então, a Takaichi, assim, tá tacando pau e pedra no urso só para provocar. Eu acho que ela não quer fazer uma guerra, né? Eu acho que ela não é tão burra assim. Mas entre passar perigo de ter uma guerra, de acontecer uma guerra contra a China e não ser deposta, ela está preferindo isso. Vai lá, eu faço um barulho, né? Eu cutuco o urso com vara, né? Jogo pedra no urso, o urso sai correndo atrás de mim. Eu como sou baixinha, sou magrinha, sou mais rápida, saio correndo, o urso não me pega. Vai pensando. Muito bem, tá? Então, cara, assim, é duro admitir, né, que você só vai encontrar essa discussão em canais com tendência para a esquerda, né? O Felipe Durante, e aqui no Manovil, @ManovilBonecos, e no @Manoviewer no Instagram, né? Mas é duro admitir que, sendo fã da Ghibli, como pode, né, Miyazaki, um Japão ser fascista? O Japão é fascista. Ai, Capetinha, o Totoro é fascista? É fascista. Ai, Capetinha, a Chihiro é fascista? Muito. É uma teen fascista. Fascistim. E então é duro, mas os fatos arrasam os argumentos. O Japão foi punido por crimes contra os Estados Unidos e não contra o restante da Ásia, Coreia, China e Rússia. Teve um tribunal, houve condenações, prisões e execuções, mas nenhum pedido de perdão ou ressarcimento para as outras vítimas, só para os Estados Unidos. Daí o controle ideológico, cultural, educacional que já havia no Japão para se fazer um Japan Great Again, né? Um Imperial Japan, né? O imperador é um deus, ele é descendente da deusa Amaterasu, né? Vai os Estados Unidos e fala, vamos acabar com essa palhaçada de deus aí, né? Você não é deus porcaria nenhuma, você é um veinho,
né? Aí tira da Constituição, não, o imperador não é Deus. O Japão faz rei, né? Tá bom. O imperador não é Deus. Outra coisa, o Japão não vai ter exército, não vai ter nada de alistamento militar, portanto não tem ideias nacionalistas. Um Japão guerreiro, não, vamos acabar com isso aí. Então aí o samurai vai lá para o mangá, as ideias nacionalistas vão para o anime, vai para o cinema, para a criancinha ver, não é partido político nacionalista não querendo forjar um guerreiro rígido, valente, um samurai servidor da pátria do imperador. Não, isso aí é fantasia para criança, né? Então o mundo inteiro quer ser samurai, porque deu errado, né? O brasileiro quer ser um samurai, né? Enquanto o japonês está querendo ser cosplay, né? Quer se vestir de Sailor Moon, né? O soldado japonês quer se vestir de Sailor Moon, né? Então, né? Mas tá lá, as ideias nacionalistas estão no Attack of Titans, né? O ataque dos titãs, tá lá toda a receita fascista, nacionalista do Japão tá lá, né? É um negócio assim, né? De controle social, do controle militar do reino ou do Japão. Do Japão tá lá, vários reinos ali, né? E os militares só tem comando militar, governo militarizado lá, né? Então não teve, né, o pedido de perdão para a China, principalmente. E tá isso. O controle cultural desculpa, o controle cultural, educacional e ideológico continuou, né? Como eu acabei de falar para vocês, né? As samurai no mangá, né? Tô ficando rouco aqui. E até bem pouco tempo eu já falei que os estudantes de ensino médio japoneses não sabiam que o Japão atacou os Estados Unidos. Não sabiam de Pearl Harbor. Sei lá, ouviam esse nome assim, mas não ligavam. Que o Japão foi forçado a entrar na guerra contra os vizinhos e, portanto, contra os Estados Unidos, né? E gente, vocês vão falar, ai, que absurdo, né? Aqui é a mesma coisa, gente. O golpe militar de 1964, que aconteceu por causa a ditadura militar, aconteceu porque havia complô comunista para tomar o país. A mesma coisa, gente. Uma guerra de falsa bandeira aí, né? Uma guerra proxy. Inventaram que a União Soviética estava invadindo o Brasil, né? E aí a mesma coisa. A gente é tão bobo quanto o japonês, né? A gente foi enganado da mesma forma. Eu fui enganado. Eu acreditei nisso, que tinha uns comunistas estranhos assim que queriam tomar Brasília, tá? A China agora, com isso, né, com a fala da Takaichi, a seguinte visão. Antes da fala da primeira-ministra japonesa, a China invadir Taiwan poderia levar a uma desaprovação mundial, tá? E o Japão encara que uma invasão de Taiwan aproximaria a China de suas fronteiras. E a consequência disso seria o medo de uma invasão da China, uma invasão do Japão pela China, tá? Coisa que o próprio Japão fez no seu passado recente, da Primeira à Segunda Guerra Mundial. Com essa declaração da primeira-ministra, a China se põe em alerta, porque não pode admitir o risco do Japão intervir em Taiwan. Então, ou armando, ou enviando tropas para a ilha. Assim, a Sanai Takaichi pode ter dado um motivo, finalmente, para a China retornar para Taiwan, tá? Com a justificativa de posicionar tropas chinesas dentro de Taiwan para se defender dos japoneses, tá? Então a Takaichi pode ter dado essa retórica para os chineses, finalmente, tá?
E é isso aí. Gente, deixa eu só fazer o meu merchanzinho. Capetinha10k@gmail.com, chave Crucifix, para qualquer valor, para o canal aqui do Manoviewer, o @ManovilBonecos, qualquer valor, R$6,66, 66 centavos ou 6 centavos, tá bom? Isso ajuda a gente a manter as lives, manter os vídeos, tá? Porque nós somos artistas, esse aqui é o nosso ganha-pão. A gente não é concursado, a gente não tem lei Rouanet, a gente não tem lei Aldir Blanc. Aliás, a lei Aldir Blanc não contempla vídeos no Instagram, no YouTube, né? Então a gente tem que se virar com isso aqui. Então, gente, olha, eu queria agradecer a Suelen Brasil Santos, que mandou um crucifix aqui para a chave capetinha10k@gmail.com. Gabriela Boaventura Moraes, muito obrigado. Wellington Júnior Oliveira, muito obrigado. Daniel Bastos Fontes, muito obrigado. João Bosco Pereira Feitosa, valeu. Jordana Peixoto Costa, muito obrigado. Birajara do Carmo Zamboto, valeu. Leandro Hideki Ike, ó, um japonês aí. Derek Duarte Cabral da Silva, muito obrigado. Federico Estevão de Souza, valeu. Giliane Vitória Novaes, muito obrigado. E Francinaldo de Souza de Aguiar, muito obrigado. Gente, esses foram os amigos que enviaram crucifix de qualquer valor, sabe? De qualquer valor mesmo. R$6,66 centavos, 66 centavos ou 6 centavos aqui para o capetinha10k@gmail.com. Quando você envia o crucifix, eu coloco o seu nome lá no final do vídeo, tá? E também tá caso, ai Capetinha, qual que é a chave do Pix? Basta abrir qualquer vídeo no canal aqui do Manoviewer e lá vai ter aqui gravado ali, aparece no fim do vídeo, alguns segundos antes de terminar o vídeo, a chave capetinha10k@gmail.com, tá bom? E é isso aí, não é dízimo, você não tá vendendo a alma pro capeta e nem comprando a minha alma também, tá bom? Então é para ajudar um trabalho artístico. É estranho? É, mas é culpa de vocês que gostam do capeta aqui na tela de vocês, tá bom? Eu tentei botar um cachorrinho, tentei botar um menininho, a fadinha, mas vocês não querem, vocês querem o capeta. Então tá aqui o capeta, então faz favor de ajudar aqui o capetinha10k@gmail.com. Capeta eu não tenho, capetinha eu não tenho dinheiro para mandar para vocês, gente. Então não tem problema. Siga a conta do Manoviewer, siga a conta do @ManovilBonecos no YouTube. A conta tá parada lá, gente. Faz tempo que não tem seguidor lá. Eu não tô conseguindo bater 1000 seguidores. Vai lá, gente, me ajuda, segue a conta. Pede pro pessoal seguir a conta, né? O pessoal, ai que legal, você achou legal? Segue o cara, ajuda o cara. Dinheiro não é tudo nessa vida, né? O Crucifix é bom, mas também, gente, eu preciso ter outras formas de crescer, né? E crescendo, quem sabe eu não consiga fazer uma publi, né? Não venha uma produtora, ai que legal, né? Um boneco do diabinho, um capetinha, que fantástico. Quem sabe a Globo não me chama para trabalhar, né? O SBT, e aí eu não vou mais precisar. Aí, Júlia Moreira 11, vai lá pro YouTube, @ManovilBonecos, tem um where aqui, ManovilBonecos, tudo junto, tá bom? É isso aí, vamos, amores. Então, um beijo. Curtam o canal aqui do Manoviewer, curtam, vão lá curtir, vão lá seguir, se inscrevam lá no canal do YouTube, @ManovilBonecos, tá bom? Então, um beijo.